Nos abençoe, nos ilumine nessa tarde, que possamos estar com os ouvidos e o coração bem abertos. Eu vou começar com alguns recados, lembrando que esses recados que eu vou passar, as informações estão no mural, lá na frente. Podem também tirar informações na livraria, porque é muita coisa, então eu só vou dar um breve recado para vocês. Lembrá-los, né? Dia 25 de janeiro tem o aniversário do Paz de Amor, 63 anos. Vai ser com uma palestra super especial do Abel Alpendre. Então já anotem na agenda, dia 25 de janeiro, às 9h15, aqui no Salão Nobre. Maiores informações, lembrando, no mural ou na livraria. Nós temos os cursos, vão começar agora, janeiro, fevereiro, março e abril, é o período de iniciação dos cursos, tá? Tem o grupo de estudo Joana Ângeles, que é pelo Google Meet, tá? Então, é online, para os interessados. A Escola de Aprendiz do Evangelho vai iniciar agora dia 26 de janeiro, já é numa sala aqui no piso superior. Então, esse curso é do dia 2 de janeiro, que inicia, a 26 de janeiro. Nós temos a mocidade, se vocês conhecerem alguém, né, que queiram, que seja da mocidade, né, que queira participar da mocidade, aos domingos. Vai iniciar dia 1º de fevereiro. Aqui na casa também, das 9 às 11 da manhã, todos os domingos. Nós temos o curso Principiante Espírita, né, que é um curso dinâmico, que ensina sobre o Espiritismo, tendo base as obras codificadas por Allan Kardec. É o início dia 4 de fevereiro, todas as quartas-feiras. Maiores informações lá na frente, na livraria ou no mural, tá? Nós temos o grupo de estudo Boa Nova, é um curso que vai dar início dia 24 de fevereiro. Turmas abertas, né, já para 2026, para fazer inscrição. E é um estudo segundo o Espiritismo de uma forma simples e é item por item. Então facilita bastante o entendimento, né? E tem a evangelização infanto-juvenil, que vai começar dia 1º de março. Vai ser dia 1º de março para iniciar, das 9 às 10h15. Vamos lá. Tem o curso de 4 meses, que é o curso de Educadores Espíritas. Então, para as pessoas interessadas, né, ajudar também no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, os interessados em educação do espírito e do desenvolvimento. E, para finalizar, o curso básico do Espiritismo, que vai iniciar no dia 4/4, tá certo? Desculpa. Então, que possamos sentir a presença amorosa de Jesus entre nós, envolvendo cada um em luz, serenidade e confiança. Que Jesus os abençoe. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais um sábado, mais um dia de muita alegria. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui na Casa de Paz e Amor, não é mesmo? Estarmos aqui envolvidos sempre por essa energia amorável que esses irmãos, mentores do nosso trabalho e da nossa casa, eles já preparam esse ambiente para que a gente chegue aqui e se conecte com essa energia maravilhosa e esteja envolvido, não é? E naquilo que a gente veio buscar aqui. Então, nós gostaríamos de reforçar a todos que estão aqui e quem nos assiste também pelas mídias sociais, a questão dos cursos da casa, né? Então, mais um ano está começando, começar
como a gente diz, sempre para frente, olhando para frente, para as nossas metas, não apenas as metas materiais, mas as metas espirituais. Lembra daquilo que a gente sempre tem comentado. É bom a gente ter ambição material? Claro, sempre é bom. Vivemos no mundo, progredir materialmente é muito bom. Mas lembrar das nossas metas espirituais, da nossa ambição espiritual. E os cursos da nossa casa têm tudo a ver com isso, com a nossa ambição espiritual, com a nossa melhoria, em entender melhor o Evangelho de Jesus, entender melhor a nossa doutrina. E há cursos para todo mundo, gente. Quem quer ser um servidor aqui na nossa casa, quem quer apenas conhecer mais sobre a doutrina, conhecer mais sobre o Evangelho, há diversos cursos. Então, a gente estimula, convida, o ano começou, vamos em frente, há muito a ser feito, né? Principalmente pelo nosso planeta. E se nós não podemos mudar o mundo inteiro, nós podemos pelo menos mudar o nosso mundo, aquilo que está ao nosso redor, mudar a nossa atitude, o nosso pensamento, melhorar as nossas vibrações. E isso certamente, a gente somando esforços, vamos fazer um ano de 2026 muito melhor espiritualmente para o nosso planeta. Então, convidamos todos a estarem aqui conosco, né? Vamos em frente, vamos começar então o nosso trabalho. O Evangelho, ou melhor, o capítulo do Evangelho que nós vamos estudar hoje, que será objeto de palestra, é o 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, especificamente o item 3. Quem se elevar será rebaixado. Quem fará para nós as leituras do Evangelho e da mensagem será o Walter. A prece inicial será a Noelma. Vibrações gerais dos passes e das águas, a Luzia. A prece final será a Helena. E hoje nós temos a enorme alegria de ter aqui um palestrante que sempre está conosco, atende sempre aos nossos convites com muita prestatividade, sempre se presta a estar aqui conosco, um estudioso da nossa doutrina. E como diz uma conhecida minha, a voz dele é tão suave e ele fala com tanta elegância que a gente até acredita que é possível fazer o que ele está falando. Então vamos acreditar, ouvir, estarmos aqui presentes, nosso querido Tiago Matias. Aproveitem a palestra do Tiago, estejamos aqui presentes, não somente de corpo, mas de mente e de espírito, para sairmos daqui melhores e fortalecidos para o que nos espera lá fora. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde. A mensagem é de Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Reflexões sobre a humildade. A humildade é uma virtude de difícil aquisição por exigir esforço para superar-se os instintos que predominam na natureza humana, especialmente o da sobrevivência. Ao materialismo devem-se muitos males, entre os quais aqueles que defluem dos estímulos e aplicações pedagógicas em favor do ego e das suas mazelas. Há uma preocupação ancestral dedicada à formação do caráter, que privilegia a força pessoal, o destaque, a independência, o poder. Cuida-se de condicionar o educando à presunção, ao orgulho das suas conquistas, em detrimento da fragilidade de que todos os seres são formados. No sentido inverso, a grandeza cósmica que o deslumbra pode dar-lhe dimensão da sua pequenez, levando-o a considerações profundas quanto ao significado existencial. Agora do Evangelho, quem se elevar será rebaixado. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior
no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino como este, a mim é quem recebe. Mateus. Obrigado. Pai, Mestre Jesus, aos mentores da casa e amigos, que nessa tarde nós possamos aprender, ter os ouvidos de ouvir os ensinamentos que nosso amigo tão gentilmente vem nos oferecer. Que nós possamos aprender e praticar. Que assim seja. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a luz de Jesus possa continuar nos envolvendo durante toda a tarde de hoje, que nós tenhamos momentos de compartilhamento, de aprendizado e de crescimento. E que a espiritualidade esteja comigo, me auxiliando a tentar tocar um pouquinho o coração de cada um de vocês, como gentilmente o Fabrício disse, né? Que eu possa ser instrumento disso, né? Que minha voz seja doce no sentido de carregar verdadeiramente as palavras e o sentido do Evangelho. Eu agradeço imensamente sempre a vocês, a toda a equipe, que sempre que estou aqui me recebem com tanto carinho, né? Com essas vibrações, isso nos ajuda muito, né? A compartilharmos, mais do que ensinar alguma coisa aqui com vocês. Eu sempre aprendo, eu sempre aceito os convites, porque é sempre um momento de aprendizado, de crescimento para mim, eu tento que seja, e se eu puder ajudá-los nesse sentido também, tanto melhor, né? Bem, nós temos um pequeno grande item do Evangelho sobre o qual nós precisamos refletir no dia de hoje, né? Esse item que fala sobre quem se elevar será rebaixado, que está no Evangelho de Mateus, nós acabamos de ler, ele nos proporciona, nos quer ensinar justamente a lição da humildade, né? A lição que a mensagem da Joana de Ângeles, por meio do Divaldo, também nos quis ensinar. E a primeira questão que eu coloquei a mim mesmo e gostaria de colocar a vocês é: por que para ensinar a lição da humildade, Jesus trouxe o exemplo das crianças, que vem logo na sequência, e quem se elevar será rebaixado? São dois grandes exemplos, ou dois claros exemplos, melhor dizendo, que tocam profundamente essa questão da humildade nos dias de hoje, né? O trecho que fala das crianças vem logo na sequência, não faz parte do item 3, é o item da sequência, logo depois desse que nós lemos. E antes vem, né? Quem se elevar será rebaixado. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Antes, ou melhor, depois do Evangelho, quando Jesus utiliza o exemplo das crianças, qual a ideia que vem à mente de vocês? Porque as crianças nos ensinam a ser humildes, né? Nós que estudamos um pouquinho a doutrina espírita, sabemos que até os 7 anos de idade, 6 anos de idade, o novo ser que reencarnou, velho em espírito, ele está terminando o seu processo reencarnatório. Então ele ainda está muito próximo, né, em laços espirituais, mais do que a gente, que já passou dessa idade, do plano espiritual. E nesse sentido, a criança, enquanto ser encarnado, ela ainda não se mostrou completamente, no sentido de ainda não revelou ao mundo ao qual encarnou todas as características que ela carrega ao longo das várias encarnações. É por isso que ela nasce com feição muito inocente, muito carinhosa, nos sensibiliza. Quem nunca, né, se aproximou de criança e se sensibilizou? Isso tem um sentido para a família,
para os pais em especial, né, no sentido de fomentar a aproximação entre aqueles seres. Afinal, uma família sempre é uma janela de oportunidade para crescimento, para aprendizado. Os nossos maiores desafios de relacionamento estão dentro da nossa família, mas também, e aí vem a lição de hoje, a criança, enquanto ela ainda ela não se revelou por completo a essência do seu espírito, ela permite com que as suas ações sejam exercidas mais naturalmente, né? Conforme a criança vai crescendo e passa dessa idade dos 7, 8 anos, ela já está envolvida pelo meio social do qual ela faz parte, já está mais condicionada aos imperativos de convivência social, às normas familiares, às normas do colégio, e ela vai perdendo esta naturalidade que é própria das crianças. Ou seja, as crianças são exemplos encarnados de humildade. As crianças, até quando elas estão nesses 6, 7 anos, envolvidas nas suas brincadeiras, sem as preocupações com a matéria, como bem o Fabrício colocou, são importantes para a nossa vida encarnada, mas a criança ainda não tem essa preocupação, né? Ela não tem, daqui a pouco eu faço a ligação com a mensagem da Joana de Ângeles, ainda preocupações com a sua sobrevivência, porque são seus pais que estão preocupados com isso, com o seu provento, com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir. Então, não estando ainda envolvida nessa teia de preocupações materiais, ela exerce as suas ações mais naturalmente. E fazendo isso, ela ainda não está envolvida, né, por aquelas questões materiais que nos levam principalmente à pretensão de superioridade, de sermos infalíveis, de entrarmos no mundo de competição. Então foi por esse motivo que Jesus, né, trouxe para nós encarnados, na época em que ele encarnou, né, o exemplo das crianças. Nós que estudamos a doutrina espírita, até apontamos que nesse sentido, pode ser que em outras encarnações, quando evoluirmos, a infância não seja do jeito que nós temos a infância hoje. Talvez ela seja mais curta, talvez as crianças, ou melhor, quando nós renascermos, reencarnarmos em outros planetas mais evoluídos, nós não reencarnemos em uma posição tão frágil como as crianças precisam encarnar, mas, diante do estágio que nós estamos, são assim que as crianças nos veem, e elas se mostram nesse sentido, né? E aí Jesus, na sequência, diz, ou antes disso, né, de falar das criancinhas, vinde a minhas criancinhas, elas são exemplo de humildade, por essas razões que eu coloquei a vocês, ele colocou, né, apresenta a criança como exemplo e diz que aqueles que quiserem ocupar os primeiros lugares, na verdade, ocuparão no reino dos céus os últimos. E que nós deveríamos adotar, aí já como adultos, conscientes, estudiosos que estamos da nossa existência e da doutrina espírita, nós deveríamos nos ocupar os últimos lugares. Eu confesso a vocês que das primeiras vezes que eu li essa parte do Evangelho, há algum tempo já, eu tive dificuldade de compreender o que Jesus queria dizer. O que significa ocupar? Por que eu tenho que ocupar os últimos lugares? Será sempre que eu tenho que me colocar numa posição de inferioridade? Não, não é isso. E aí vem a mensagem genuína de Jesus, genial na verdade, né? Quando Jesus diz que nós deveríamos procurar os últimos lugares para ocupar os primeiros no reino dos céus, ele nos fez um alerta muito importante sobre o que nos impulsiona na vida material que nós temos. Eu não combinei nada com o Fabrício, mas na mensagem inicial dele, intuído provavelmente, inspirado, né, pela espiritualidade, ele disse uma coisa que se conecta diretamente com o que eu tenho para dizer agora para vocês. A vida material que nós temos que viver, ela é importante, mas os valores mundanos, eles estão ainda muito distantes dos valores espirituais. E é nesse sentido que quando Jesus disse, procure os últimos lugares, quando encarnado, ele está dizendo, se preocupe com os valores que não são de preocupação da vida material, infelizmente ainda. Porque o que as pessoas julgam como sendo os primeiros lugares hoje, são as posições de abuso da matéria, de orgulho e de egoísmo.
de competição exacerbada, de se colocar numa posição de humilhação em relação, humilhar o outro para privilegiar-se, de ser egoísta, de perseguir desenfreadamente bens materiais, não como Fabrício fez, né, para empregar esses bens ao nosso favor e ao favor dos outros, né? Uma posição de querer se julgar sempre infalível, apontar de forma pejorativa os erros dos outros, ao invés de ajudá-los a crescer. Estes são os lugares que, infelizmente, o mundo julga ser privilegiados, primeiros lugares, mas que, na verdade, não nos angariam nada de virtude. Nós não aprendemos nada espiritualmente, moralmente, perseguindo esses valores. Então pode até ser que, né, humilhar o outro, ter grande fortuna, né, ser implacável com o concorrente, né, ser impiedoso com um colega de trabalho para conquistar uma posição maior, pode até ser que isso para os valores do mundo significa primeiro lugar. Mas no reino dos céus, que não é nenhum lugar, o reino do céu é um estado de espírito, que nós vamos buscar alcançar ao longo das nossas existências. No reino dos céus, estes valores, eles não são os primeiros, eles são os últimos. E é nesse sentido que Jesus disse que se nós fizermos o exercício de buscar os verdadeiros valores já nessa encarnação, pode até parecer que nós estaremos numa posição inferior, nos últimos lugares, mas nós estaremos crescendo moralmente e conquistando os primeiros lugares, no sentido de evoluirmos mais rapidamente, deixarmos as nossas mazelas mais rapidamente. Então, quando nós desenvolvemos a nossa humildade, nós passamos a adotar comportamentos que possibilitam o desenvolvimento verdadeiro das nossas virtudes. A posição do humilde, em primeiro lugar, é aquela posição de quem não está obscurecido, não está cego pelo egoísmo, não está cego pela ganância e consegue, dentre outros desvalores, e consegue enxergar as suas próprias mazelas. A posição da humildade é aquela que faz com que nós tenhamos capacidade de reconhecer os nossos próprios erros, os nossos próprios defeitos. Quando nós nos enchemos de orgulho, de egoísmo, nós não só ficamos cegos para os nossos defeitos, como nós passamos a valorizar em excesso os defeitos do outro. Aí nós passamos a ser acusadores, impacientes, passamos a humilhar as outras pessoas, deixamos de ser caridosos. E quando eu digo de outras pessoas, eu estou falando desde aquelas mais próximas dos nossos lares, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de trabalho, de círculo de amigos, de conhecidos e assim por diante. A posição da humildade, né, é aquela que nos fará grandes em espírito, no sentido de próximos dos valores morais que Jesus nos ensinou, né? E é por isso que essa lição está dentro do grande capítulo, né? O item 3 que nós estamos estudando hoje está dentro do grande item, do grande capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito ou puros de espírito. Pobres no sentido de despojados da matéria, mas puros no sentido de mais próximos da virtude. Então, ser humilde não é propriamente tomar a posição de se rebaixar em excesso, de nunca, como o Fabrício colocou, de nunca perseguir, de deixar de perseguir as suas conquistas, inclusive materiais, pessoais, emocionais. Não, isso faz parte da nossa vida encarnada. Mas ser humilde é estar sempre atento para o que eu coloquei aqui, né? Cuidar do seu aperfeiçoamento, melhorar-se moralmente, tentar enxergar sempre aquilo que nós podemos, cada um de si, pode mudar em si mesmo, né? Porque é isso que vai nos elevar aos primeiros lugares no reino dos céus.
Então veja, humilhar-se, no sentido em que Jesus colocou, não significa rebaixar-se, não significa não querer o seu lugar ao sol, não querer realizar as suas conquistas, se desvalorizar. Ao contrário, humilhar-se é colocar-se naquela posição de sempre estar caminhando para o seu melhoramento, mas ciente de que a nossa jornada será longa e que cada passo vai depender de nós reconhecermos aquilo que naquele momento está pegando mais, está dificultando mais esta caminhada, com aquele defeito que eu preciso deixar imediatamente de lado. Quais são as minhas imperfeições que estão dificultando mais a minha convivência, né, em todas aquelas searas da vida que eu mencionei a vocês? Porque quem não é humilde nesse sentido, continua a sua jornada evolutiva sem caminhar, sem conseguir evoluir, porque não reconhece em si tudo aquilo que quer melhorar, e pode continuar ocupando aqui na Terra os primeiros lugares de destaque, né? Pode ser um grande líder, um grande empresário, ter grande fortuna, ter uma posição política de destaque, mas o que sustentará essas posições serão valores não importantes, menos importantes, até maléficos, no sentido de prejudiciais à própria existência. Ocupará os primeiros lugares nos bancos da terra, mas não conseguirá angariar melhores lugares onde verdadeiramente importa, ou quando verdadeiramente importa, que é quando nós seguirmos a nossa jornada evolutiva. Nós não podemos esquecer de que estarmos encarnados hoje, isso é uma etapa da nossa longa jornada evolutiva. Nós passaremos pela erraticidade, retornaremos neste planeta ou em outro encarnados. Então, durante essa jornada, nós precisamos buscar os verdadeiros valores que vão nos guiar à evolução, senão ficaremos estacionados. Pouco importa a posição material que nós vamos ocupar nas nossas encarnações, né? E o Evangelho vai nos ensinar em outras lições, que nesta eu posso vir numa posição de destaque, em outra, para aprender alguma lição importante, eu posso vir numa posição de menos destaque social, de menos destaque político, de menos destaque econômico, porque isso vai me ensinar outras lições. Então, as posições aqui na Terra pouco importam para o meu crescimento, ou melhor, eu tenho que utilizar o que a Terra, a encarnação, a família, o emprego, tudo o que de material eu tenho ao meu redor, como o Fabrício disse, para aprender, né, as melhores virtudes, deixar de lado aqueles defeitos que eu puder e ir angariando verdadeiros valores, posições primeiras, superiores no reino dos céus. Que é o que é esse reino dos céus? É o lugar onde nós compartilharemos mais virtudes do que defeitos. É o lugar em que o estado de espírito que nós alcançaremos quando de fato nos aproximarmos do que Jesus viveu como exemplo. E é por isso que eu coloco neste final, né, nessa última parte da minha fala. Quando nós estamos num processo de transformação interior, nós vamos sempre lidar com essa balança, né? A balança do orgulho, que insiste em nos acompanhar ainda, infelizmente, e a lição da humildade, que é a lição desse capítulo, que sempre nos chama a atenção para não deixe que o seu orgulho te obscureça e impeça você sempre investigar e identificar os seus defeitos, aquilo que você precisa ainda melhorar. Né? Então eu coloquei nesse sentido que quando nós estamos ainda mais pendentes ao orgulho, nós deixamos de nos reconhecer não enquanto pecadores, mas enquanto imperfeitos. Podemos deixar os nossos defeitos, mas precisamos tirar a máscara do orgulho para enxergar os erros que ainda cometemos, né? Então esta posição que nós ocupamos na Terra pode nos causar uma falsa impressão de superioridade. Eu tenho essa fortuna porque eu sou merecedor. Eu estou nesse cargo porque eu estudei para isso, eu lutei para isso. Muito bem, mas o que você está fazendo nesse lugar?
por você e pelos outros. Isso não pode te causar, não pode colocar uma máscara que você deixe de enxergar como empregar tudo aquilo de instrumento que está em suas mãos e, ao mesmo tempo, melhorar-se enquanto ser, né, integral. Não, pode nos causar, então, essa falsa sensação de que alcancei o máximo, ou alcancei uma posição de destaque, alcancei o carro do ano, alcancei a fortuna, isso é mérito, isso resulta do meu trabalho. Isso é o que, nos dias de hoje, se propaga às ciências como meritocracia, né? Então, nós sabemos, um pouco estudiosos que somos da doutrina, que o que nós temos de material, o que nós ocupamos de posição, o lugar onde eu estou, né? Isso é passageiro. Não é só o esforço material que nós empregamos aqui na Terra que nos leva onde nós estamos. Muito do que da família onde nós estamos, do emprego que nós ocupamos, das habilidades que nós temos, resulta, né, muito não, tudo, das diversas encarnações pelas quais eu fui passando, das lições principalmente que eu tenho que aprender nesta encarnação. Então eu posso estar numa posição de destaque econômico, por exemplo, para aprender a lidar com a matéria, para empregar com parcimônia, para não ostentar, para aprender a partilhar com o outro. Se eu estiver com a máscara do orgulho, da superioridade de quem entende de que eu tenho o que eu tenho pelo meu simples merecimento, pelo meu próprio esforço apenas, isso vai me impedir de enxergar essas outras nuances, de ajudar o outro e de enxergar os defeitos que eu ainda carrego. Então, me impede o autoconhecimento, né? Então, eu não posso empregar o que eu tenho, o que eu sou, onde estou, para humilhar o outro, para criar discórdia, para não diminuir a desigualdade que nós temos ainda no mundo, né? Para ostentar, para empregar de forma desenfreada. Então, isso pode estar nas minhas mãos para eu aprender a repartir, por exemplo, para eu aprender a utilizar com um comedimento, né? Para eu empregar, para eu entender a lição do que é essencial, por exemplo, na vida. E inversamente também, eu posso não estar numa posição de destaque na vida material, não ser afortunado, e isso me ensinar o quê? Que o mais importa não é o que vai passar, porque tudo isso vai passar, mas o que de virtude eu conquistar. Eu posso aprender a ser mais amoroso, eu posso aprender, por exemplo, a receber ajuda, não é verdade? Muitas vezes a gente tem dificuldade de receber ajuda, de reconhecer os defeitos para receber ajuda na sequência, as deficiências, as dificuldades. Isso pode me ensinar a me preocupar com valores espirituais mais do que com as questões materiais. A pobreza, por exemplo, material pode me ensinar a isso. Então, a máscara do orgulho me impede. Só que eu só consigo dar passos nesse sentido quando eu começar a fazer o exercício de olhar para dentro de mim mesmo. Dentro no sentido figurado, né? Para as minhas emoções, para os meus sentimentos, para os meus defeitos e para as qualidades que eu já conquistei. Então, potencializar aquilo que de melhor nós temos para nós mesmos e no auxílio do outro. Eu sou uma pessoa prestativa, eu já sou uma pessoa que consegue ouvir o outro, que tem sensibilidade para o outro, vou investir ainda mais nessas minhas qualidades. Mas, nessa viagem interior, estou identificando que eu tenho dificuldade de doar tempo. Defeito meu, tenho que procurar tempo para também ajudar o outro, que tenho dificuldade de repartir, e tantos outros defeitos que nós poderíamos ficar aqui listando a tarde toda. Cada um tem uma lista de defeitos ainda, né, a superar. Mas enquanto nós não tirarmos essa máscara do orgulho e do egoísmo, o autorreconhecimento que eu coloquei aí para vocês não vem, né? Foi nesse sentido, retomando o trecho inicial do Evangelho, que Jesus disse: os últimos serão os primeiros, aqueles que valorizarem aqueles valores que ainda infelizmente são os predominantes no mundo de hoje, não vão avançar na sua jornada evolutiva. Vão ficar apegados a esses valores e, como Chico bem nos ensinou, isso também passa.
As coisas boas materiais passam, as coisas difíceis materiais também passam, né? Então, enquanto isso for prioridade na nossa vida, nós continuaremos estacionados na jornada do nosso aperfeiçoamento das virtudes. Agora, se isso, apesar de presente na nossa vida, pobre ou rico, politicamente destacado ou não, né? Independente das nossas posições, isso não for a prioridade da nossa vida, eu posso até aqui na Terra estar nos últimos lugares, mas eu não estarei perdendo tempo na conquista de novas virtudes. Aí na nossa caminhada evolutiva, nós passaremos a ocupar os primeiros lugares de quem já deixou mais defeitos de lado e conquistou mais virtudes. Eu gostaria de terminar com a parte final daquela mensagem que foi lida aqui no início sobre reflexões a respeito da humildade. É a mesma mensagem, mas era longa, e a primeira parte era mais pertinente à primeira parte da minha fala, aí eu deixei para ser lido primeiro, e agora eu separei a segunda parte para a gente. Então, é a mesma mensagem, reflexões sobre a humildade, mas eu vou ler a parte final, né, que toca justamente nessa questão do auto-reconhecimento, da tal da reforma íntima, que tanto nós ouvimos falar, né? A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo o quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo o prazer de sacrificar-se pelo prosseguir. Sacrificar-se no sentido de deixar, eu sei que é difícil, os defeitos para nos elevarmos. É isso que ele diz, né? Buscar os valores que são legítimos do ser. E daí ele diz, continua, ela, né, Joana de Ângeles, muitos espíritos reencarnaram-se com nobres missões e falharam, porque se ensoberbeceram e se permitiram as glórias terrenas que os frustraram, abandonando-os na etapa final da vida. Simplificando com Chico, porque isso também passa, não é mesmo? Recorda-te daqueles outros que se apagaram na humildade, uma Madre Teresa, um Chico, né? Todas aquelas pessoas que estão no nosso imaginário e que vocês pensam, nossa, que humilde. Então ele fala, recorda-te daqueles outros que se apagaram na humildade, adotando o sacrifício, a abnegação, edificando o bem em vidas incontáveis. Muitas vezes abriram mão de si para dar ao outro. Lembrei de uma historinha que eu vou contar no final para vocês. Bem-aventurados os humildes de coração e ricos de amor, porque eles fruirão a plenitude. Uma releitura do título do capítulo. Quando eu li agora essa frase, né, adotando o sacrifício e a abnegação, eu lembrei de uma frase, de uma história, na verdade, da irmã Dulce, né? Que eu falei da Madre Teresa e lembrei da irmã Dulce, que ela contou uma história sobre Madre Teresa de Calcutá, ficou bastante conhecida, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela, durante boa parte da vida dela, né, em internato, trabalhando em instituições de caridade, ela teve essa postura de humildade, de abnegação, a ponto de, por exemplo, ela, por muitos anos, dormir em uma cama que dificilmente algum de nós dormiria. Colchão difícil, estrutura precária, né? E uma vez um jornalista, a irmã Dulce, contava essa história sobre a Madre Teresa de Calcutá. Perguntou para ela, irmã, você já tem uma visibilidade que você consegue não só para a sua casa, mas para as suas próprias instalações, né? Uma doação que te permita deitar numa cama que te recomponha, que te dê o descanso necessário. Você está numa idade já avançada, ela tinha problemas de coluna, de respiração, vocês sabem disso, né, pela história dela. E por que você não utiliza pelo menos uma parte dessa doação para ter uma cama um pouquinho mais digna? E ela respondeu surpreendentemente, falando que ela não trocava aquela cama que o repórter estava vendo, porque toda vez que alguém via onde ela estava, se sensibilizava, e isso permitia que ela recebesse ainda mais doações que ela poderia direcionar para as crianças, para o convento e para outras pessoas. E que se a cama dela talvez fosse trocada,
isso sensibilizaria materialmente menos as pessoas, então ela continuaria na abnegação e no sacrifício. Claro, nós não somos Madre Teresa, nós não somos Irmã Dulce, menos ainda Jesus, né? Alcançar esse espírito de abnegação talvez esteja um pouquinho distante nosso, mas nós podemos pensar no nosso dia a dia em pequenos sacrifícios que farão bem para nós mesmos, que nos ensinarão e, por consequência, poderão auxiliar os outros também. Então, que nós possamos, a cada dia, exercitar um pouquinho melhor a humildade dentro de nós, a verdadeira humildade. Que assim seja. Boa tarde a todos, que Jesus nos dê a sua luz e a sua paz. Agradecemos o palestrante dessa tarde, que nos trouxe um ótimo aprendizado, que possamos refletir e colocarmos em prática na nossa caminhada evolutiva, que possamos, nessa caminhada, se tornarmos os primeiros. E assim, em sintonia com o plano maior, vamos passar para as vibrações. Vamos fechar os nossos olhos, deixando o nosso corpo físico confortável. E assim, vamos ligando com os mentores do nosso trabalho e aos mentores individuais. Que eles nos envolvam com energias salutares e que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. E assim, vamos respirando de uma forma tranquila, inspirando e expirando. A seguir, vamos até a nossos lares. Mentalizamos uma luz forte como um raio de sol, tomando conta de toda a área externa, protegendo, iluminando, caminhando até os ambientes internos, harmonizando-os e fluidificando todos os cômodos, pessoas, animais e plantas. Vibremos especialmente por aquele familiar que seja de difícil convivência ou que esteja passando por alguma dificuldade. E que essa luz se espalhe em todas as residências da nossa rua, do nosso bairro e de nossa cidade. Que esses fluidos cheguem também ao nosso local de trabalho, envolvendo nossos colegas e gestores. E assim, com Jesus e toda a espiritualidade maior, vibremos para todos os hospitais, asilos, orfanato, Fundação Casa, vibremos também vibremos também para os hospitais, vibremos também para as casas de detenção, que possamos, desculpa aí que eu vou peço. Vibremos também para os moradores em situação de rua, presídios e aos dependentes químicos, que todo seja beneficiado e atendido em suas necessidades. Vibremos pelos governadores para que eles trabalhem para trazer melhorias para a nossa população tão necessitada. Vibremos para todos os países, principalmente aqueles que se encontram em conflitos,
que a paz volta a reinar. Vibremos pela Mãe Terra, que nos recebe com tanto carinho, para que continuarmos com a nossa evolução espiritual, para que alcançamos a paz eterna. Vibremos por esta casa de paz e amor em Jesus, por todos os trabalhadores da casa e agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus e aos benfeitores, pela oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde. Que os médios sejam envolvidos pela espiritualidade maior para os passes. E assim, vamos agora, com fé, nos ligando com um plano maior para receber os passos. Mentalizamos uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto da nossa cabeça, de modo que possa atuar no nosso sistema nervoso e imunológico e coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Mentalizamos uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata, envolvendo o nosso centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgão respiratório. Mentalizamos uma luz rosa, envolvendo o nosso centro de força cardíaco, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mentalizamos uma luz verde, envolvendo o nosso centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Mentalizamos uma luz azul dourada, envolvendo o nosso centro de força esplênico, situado na região do base, responsável por distribuir e coordenar energias positivas e recursos vitais. Mentalizamos uma luz lilás prata, envolvendo o nosso centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, feminino, masculino, bexiga, rins, aparelho urinário e a nossa força criadora. Mentalizamos essas energias do centro pelo dorso do pé, e subindo pela planta do pé até nossos glúteos. Mentalizamos uma luz azul no centro de força básico, situado na nossa coluna e subindo até o bulbo. E novamente ao coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, abastecido que estamos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade maior, pela oportunidade de estar recebendo o passe. E agora, nos preparando para a fluidificação das nossas águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize nesse momento. E aqueles que não trouxeram, mentalize seus filtros e caixas de águas dos seus lares. Mentalize também a natureza, fauna, floras, rios, cachoeiras. Que o Dr. Bezerra de Menezes e suas equipes médicos, químicos, biólogos, da espiritualidade, utilize as substâncias necessárias para a fluidificação de nossas águas. Que as equipes benfazejas possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nos ambulatórios médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada.
que ao bebermos dessa água, com fé elas nos sirva como bálsamo, curando nossas dores físicas, mentais e espirituais. Senhor, de infinita bondade, nesta tarde, entregamos a Ti nossas preocupações, cansaços e sonhos. Agradecemos pela vida e pela oportunidade. Sustenta nossa fé e que não desistimos dos nossos propósitos. E agora, vamos encerrando o nosso trabalho com a prece final que a nossa colega Helena fará por nós. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, Mestre Jesus, os mentores, benfeitores do nosso trabalho, e que possamos lembrar pela semana todos os ensinamentos do Evangelho de luz de Jesus. E que tenhamos uma semana evolutiva com o nosso aprendizado dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Terminamos aqui mais um trabalho. Recebemos aqui muito amor, foi uma troca de amor muito bacana. Vamos aproveitar para lembrar do horário do nosso trabalho, que inicia sempre às 14 horas. E sempre é bom a gente chegar uns 5 minutinhos antes, para a gente poder receber toda essa vibração já desde o início, tá bom? Então, tenha um ótimo domingo. Esse fim de semana que ele seja maravilhoso para vocês. E no próximo sábado a gente se encontra novamente. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Vão com Deus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.